Olá meninos, voltando aqui para o nosso conteúdo, para as nossas aulas, hoje tratando de monarquia nacional inglesa. Vamos lá, nós já tratamos sobre a formação da monarquia francesa, França que é esse país aqui atualmente, esse território, e aí vamos tratar agora da formação da monarquia inglesa, certo? Vamos lá. Para entender, né, ele propõe aí, para entender a formação da monarquia inglesa, ele vai dizer que é necessário entender alguns fatos históricos. E aí ele vai dizer o seguinte, no século V, as Ilhas Britânicas, e o que eram as Ilhas Britânicas? Esse território aqui, ó, que é as Ilhas Britânicas, chamadas. Essas ilhas eram ocupadas por vários povos germânicos, entre eles os anglos e os saxões. Esses povos germânicos aqui são aqueles povos que a gente já estudou no sexto ano, que invadiram o território do Império Romano, conquistaram esse território e se estabeleceram lá. Eles, nesse território das Ilhas Britânicas, eles estabeleceram 7 reinos, que ficou conhecido como heptarquia. Hepta de 7 e arquia de poder, ou seja, 7 poderes, 7 reinos. Seguindo, depois, nos séculos 6, século 7, esses 7 reinos foram reduzidos a 3, e já no século 9, estes reinos, os 3 reinos, já haviam sido reduzidos a um único reino, ou seja, o reino anglo-saxônico. E aí, foi nessa época que se implantou o feudalismo na Inglaterra. Feudalismo já muito conhecido de vocês, já foi muito bem explicado. No ano de 10.066, Guilherme I derrotou o último rei anglo-saxônico, Haroldo II, e deu início à dinastia normanda. Iniciou-se a primeira dinastia nobreza inglesa. Pelo fato de a coroa britânica ter sido tomada por meio da guerra e por um rei forasteiro, esse fator, né, favoreceu a centralização do poder, já que esse rei não tinha compromissos com os nobres ingleses. Ou seja, o cara chegou lá, chegou na casa deles, e aí não conhecia ninguém e disse, ó, vou mandar em tudo. E aí ele criou uma estratégia para manter esse controle, essa centralização de poder. Ele fez o que? Ele dividiu a Inglaterra, fez divisões de território. E quais são esses territórios? Em condados ou em shires, né? E aí ele colocou esses supervisores que ficaram conhecidos como xerifes, que eram funcionários do rei, que controlavam esses territórios. Seguindo, no ano de 1154, Henrique II, bisneto de Guilherme I, deu início à dinastia dos Plantagenetas, ou dinastia angevina. Seu governo foi marcado por disputas com a monarquia francesa, já que a Normandia e a Bretanha, ao norte da França, eram de domínio inglês, ou seja, era uma disputa de território por essas duas áreas aqui. Apesar disso, os capetinhos franceses desejavam anexar essas duas regiões ao reino francês, ou seja, esses territórios aqui da Normandia e da Bretanha pertenciam à Inglaterra, mas os franceses tinham interesse de ir lá e anexar esse território. E aí foi o que ocorreu. Depois de Henrique II veio seu filho Ricardo Coração de Leão. Existem alguns filmes sobre ele, é provável inclusive que vocês já conheçam. Ele participou de várias cruzadas e por conta dessas cruzadas ele se manteve afastado do seu reino por vários anos. E aí esse afastamento abriu caminho para insatisfações populares e para o aumento dos impostos. E esses impostos acabaram por debilitar o poder real e fortalecer os senhores feudais. O cara cobrou muito imposto, o povo ficou insatisfeito e dentro desse contexto o poder real, o poder do rei, perdeu credibilidade. E dessa forma os senhores feudais, que eram os pagadores de impostos, começaram a se fortalecer. Foi nessa época que surgiu o mitológico Robin Hood, né? O Robin Hood, que já existem aí vários filmes sobre ele, que é um personagem que, segundo a lenda, né, por causa da ausência do rei, ele lutou por liberdade e por justiça e contra as leis injustas nesse período da Idade Média. Sobretudo do próprio irmão do Ricardo, né, que ficou controlando o rei nesse período, o João Sem Terra. E aí ele passou a contar, esse João Sem Terra passou a tomar
conta do rei. E aí conta-se que o Robin Hood é um personagem, é uma lenda na verdade. Conta-se que ele roubava dos ricos e dava para os pobres, né? É o que mais se conhece dele. E aí, Rei Ricardo, fazenda egípcia para vocês aí, para vocês visualizarem. Seguindo. No entanto, na história real, esse João sem terra aqui, irmão do Ricardo Coração de Leão, ele continuou aumentando os impostos, e esses impostos serviam para cobrir os gastos com a guerra, ou seja, os impostos eram usados para financiar os conflitos. Para o cara se manter na guerra, o cara precisa de recursos. E aí, para obter mais bens, ele começou a confiscar as terras da igreja também. Como vocês lembram, durante o período da Idade Média, a igreja foi dona de 1/3 da Europa, certo? E aí, no ano de 1214, ele, João Sem Terra, foi derrotado na luta contra a França. Em 1215, os nobres, insatisfeitos com o abuso dos impostos e as derrotas para a França, impuseram a João Sem Terra a Carta Magna, que é um documento que definia certos direitos desses nobres aqui e, ao mesmo tempo, limitava o poder real e que permitia o aumento dos impostos ou alteração de qualquer lei somente com o consentimento do Grande Conselho, ou seja, esses nobres, condes, barões e o povo do clero, ou seja, os religiosos, eles eram esse grande conselho aqui. E essa Carta Magna diz o seguinte: agora o rei só vai tomar algum tipo de decisão se essa decisão for permitida. Ela só vai ser colocada em prática se for aprovada por esse grande conselho, ou seja, o rei não poderia mais cometer nenhum tipo de abuso. No ano de 1265, foram criadas as provisões ou estatutos de Oxford, já que Henrique III, sucessor de João Sem Terra, violou a Carta Magna, ou seja, o cara violou o primeiro documento e aí foi criado um novo documento. E aí um fato novo que vinha nesse documento é o seguinte: houve uma mudança nos membros do Grande Conselho e aí esse Grande Conselho passou a ter representantes da burguesia. Como nós já estudamos em aulas anteriores, os burgueses eram aqueles artesãos, comerciantes que começaram a enriquecer. E aí, como vocês sabem, né, o cara começou a enriquecer e aí começou a querer ter participação política também. E aí, no ano de 1265, através desse documento aqui, os burgueses começaram também a fazer parte desse grande conselho. Esse grande conselho transformou-se no parlamento inglês. Parlamento inglês que dura até hoje. Aqui nós temos uma foto do parlamento atualmente, obviamente uma foto atual. E aí funciona assim: esse parlamento aqui, você tem um poder central, que é o rei, a rainha Elizabeth atualmente. E aí a rainha Elizabeth ela pode tomar decisões, mas se essa decisão for absurda, ela tem que passar pelo parlamento. Qualquer decisão dela tem que passar e ela só é colocada em prática se o parlamento aprovar. E é assim que funciona a política na Inglaterra, falando a grosso modo. Então, terminamos aqui e até a próxima aula, onde falaremos sobre Império Romano Germânico.